Bom, pessoal, agora a gente já fez a limpeza aqui do componente, né? Ele tem que ficar sem nenhum resíduo, tá? Completamente limpo. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o estêncil. Então, primeiramente aqui, ó, eu já vou ver o lado certo para mim colocar. Eu sei que ele tem o pino 1 aqui que falta uma esfera e o pino 1 tá aqui. Então eu já sei que ele é desse lado aqui. Para na hora que eu aplicar o fluxo aqui, eu já ir no lado correto, não ficar mexendo no estêncil aqui em cima, tá? O grande segredo aqui do processo é o seguinte. Primeiro, o seu estêncil tem que estar muito limpo. Muito limpo mesmo e seco. Se ele não estiver limpo e seco, quando você colocar as esferas aqui em cima, elas não vão correr. Vai dificultar muito o processo. E outra situação aqui importante, né? Outra condição primordial para fazer o reparo com sucesso é a quantidade de fluxo que você vai aplicar aqui no chip agora. Tem que ser uma quantidade, pessoal, muito pequena, ó. É quase imperceptível, ó. Eu coloquei um pouquinho e tô colocando o dedo aqui, ó. Não tô colocando o pincel para não soltar fiapo. E tô passando com o dedo para conseguir aplicar ele de uma forma correta, tá? Se você puder usar aquelas luvas que são descartáveis e tem que ser anti-estática, né? Seria bom, ou dedeiras, tá? Senão vai na mão mesmo e depois você lava a mão. E aí você vai aplicar aqui, deixando uma camada bem uniforme, tá? E bem pouco fluxo. Se você colocar muito fluxo aqui, pessoal, o que vai acontecer? Na hora que você colocar o estêncil, o fluxo vai passar pelos furos e vai contaminar aqui em cima. Fora que na hora que você der o calor com muito fluxo, as esferas vão tender a sair do componente. E do jeito que eu quero mostrar para vocês como que é feito, que primeiro eu vou colocar as esferas, depois eu vou remover o chip, para dar o calor, se tiver a quantidade errada de fluxo, dessa maneira não vai dar certo, porque as esferas vão juntar uma na outra. Então é extremamente importante o cuidado aqui com a quantidade de esfera e com a limpeza do estêncil, tá? Então agora eu vou colocar aqui, mostrar para vocês aqui o alinhamento. Agora eu vou pegar as esferas 0,5, que é o tamanho aqui desse estêncil, tá? E vou usar a minha colherzinha, que eu mostrei para vocês, que facilita bastante. Então, em vez de jogar aqui o pote com as esferas, eu vou colocar na colher e vou aplicar aqui, ó, um pouquinho em cada parte do estêncil para não gastar muita esfera. Porque essas esferas aqui a gente joga fora depois, porque elas vão ser contaminadas com o fluxo. Se eu jogar aqui dentro de volta, eu corro o risco de perder as que eu tenho aqui, porque elas já vão estar com um pouco de fluxo. Eu já vi gente trazendo esfera aqui em treinamentos que faz isso e as esferas ficam horríveis de trabalhar, tá, pessoal? Então, eu recomendo que vocês não coloquem as esferas que caem aqui de volta no pote, porque você vai perder provavelmente as esferas do seu pote, que elas vão ficar horríveis de trabalhar. Tem várias maneiras de fazer esse processo, tá, pessoal? Eu estou mostrando essa e vou mostrar outras maneiras que eu conheço e vou falar sobre as outras que eu não for realizar aqui no procedimento, tá? Tem um processo que você coloca as esferas, ela cai numa tigela e você reaproveita. Aí tudo bem, porque você não vai ficar mexendo aqui. Aí as esferas só superficial que você vai reaproveitar. Aí não tem problema. Nesse método aqui, não dá para reaproveitar esferas, tá? Então, ó, como o estêncil tá limpo, ó, veja que as bolinhas, ó, as esferas, na verdade, né, elas correm sozinho, ó. Por quê? Porque não tem excesso de fluxo e não tem... o chip tá sequinho, tá limpo. É claro que não vai ser todas, né? Agora a gente vem aqui com a pinça devagar, ó, e vai colocando. Mas, se tem excesso de fluxo aqui, você não consegue fazer com essa facilidade de jeito nenhum. Você fica sofrendo para colocar as esferas nos pontos aqui, ó. Então aqui eu vou colocar nesse ponto, tá faltando algumas aqui. Aqui tá faltando mais uma, ó. E aqui nesse cantinho tá faltando algumas. Pronto, feito isso eu vou tirar o excesso, tá? Eu vou remover o excesso das esferas.
E ok. Então, eu poderia fazer de duas maneiras daqui dessa forma. Primeiro, eu dou calor aqui, do jeito que tá, sem tirar o extenso, sem nada, que é a maneira mais fácil, inclusive, de fazer. Dei o calor, espero esfriar, aí eu vou remover o extenso. O problema de fazer desse jeito é que depois, para remover o extenso, dá um pouquinho de trabalho, tem que ficar aquecendo em alguns casos, tá? E você tem que dar um pouquinho mais de calor, porque o extenso dissipa um pouco de calor. Mas não tem problema, dá para fazer dessa maneira sem problema nenhum. Eu vou fazer o próximo dessa maneira. Ou dessa maneira aqui que eu vou fazer. Requer um pouco mais de habilidade, de treino, mas também. Então você tira aqui, ó, levanta de um lado, tá? Levanta de um lado, pega do outro, ó. E solta o extenso para lá. Feito isso, ó, você vai observar se nenhuma esfera saiu do lugar. Ou saiu do pad. Se saiu, você vem aqui e recoloca, ó. Se elas não saíram muito do lugar, dá para dar o calor já direto. Eu vou fazer aqui, ó, uma inspeção com a lupa para mim ver se está tudo certo. Ó. Algumas saíram um pouquinho do lugar, mas isso não vai impedir na hora do calor ela ir para o lugar, tá? Então dá para fazer tranquilo. Vou ajeitar aqui o que precisa ajeitar e ótimo. Bom, pessoal, a gente vai utilizar o soprador sem o bocal, tá? Porque ele abrange uma área maior aqui de calor e de ar. Eu vou usar nesse chip aqui, eu vou começar com 310 graus aqui, ó. Porque ele é um chip muito pequeno, muito fininho. Se eu der muito calor nele, eu corro risco enorme de queimar. Porém, se eu fosse trabalhar com um chip maior, eu precisaria aumentar muito a minha temperatura da estação. Vamos supor, um chip de vídeo que é muito grande, muito grosso, ele dissipa muito calor. Talvez eu teria que colocar na minha estação 400, 410 graus. Nesse daqui, se eu colocar mais do que 315, 320, eu já começo a correr risco de queimar o chip. Como que eu vou saber se está boa essa temperatura? Eu vou colocar aqui o meu soprador, ó, e vou visualizar. Se eu perceber que as esferas estão indo para o lugar, estão entrando em fusão e brilhando, é porque a temperatura está boa. Se não estiver acontecendo isso, eu vou aumentando gradativamente, de 10 em 10 graus, tá? 300 graus é o mínimo na estação aqui, para começar a entrar em fusão. A não ser que você tenha uma estação de outra marca, de outro modelo, aí você precisa conhecer a sua estação para poder fazer a aferição, tá? A minha aqui com 300 graus, menos que isso é muito difícil as esferas entrarem em fusão aqui, ó. Mas essa daqui, esse chip aqui, eu já tô vendo que tá dando certo, ó. Ele já tá indo para o lugar e já tá soldando. Talvez eu precise aumentar um pouquinho de nada, ó. Eu não sei se tá conseguindo ver na câmera aí, ó. Mas já dá para ver as esferas soldando e indo para o lugar. Ó. Então, quanto menos temperatura eu usar e conseguir fazer a solda, melhor é, tá? Eu não vou nem aumentar a temperatura, eu vou manter essa aqui, tá? Porque ele tá soldando devagarzinho, mas tá soldando. Esses cantos que tem a presilha, ó, dissipa mais calor aqui. Então eu preciso ficar um pouco mais tempo, ó, nesses cantos que tem encostado no chip aqui o prendedor, tá? Porque senão depois ele vai soltar. Se soltar, você vem aqui, pega aqui, ó, com a pinça e coloca no lugar que soltou, tá? E solda de novo, não tem problema nenhum. Então aqui ok, já deu certo. Já vi que a solda pegou bem, ó. Vou mostrar para vocês. Ok? Então aqui, pessoal, a gente vai fazer o que? A gente vai levar esse chip aqui, ó. Eu vou esperar ele esfriar e vou colocar na cuba para fazer a limpeza geral mesmo. E depois a gente vai checar no microscópio para ver se não tem nenhuma sujeira, nenhum fiapo, nada aqui. Agora eu vou pegar a placa para fazer a limpeza e continuar o processo, ok?